Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a você pelas emissoras da Boa Vontade no Brasil, você que está com a gente pela internet, no portal boavontade.com, ou você com a gente também pelo aplicativo Boa Vontade Play. O que você gostaria de saber sobre o livro das profecias finais? Tem dúvida sobre os símbolos, os termos utilizados, ou mesmo tem alguma situação da sua vida que você queira receber a orientação do Apocalipse do Cristo? Mande a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp 998318195 DDD 11. Jesus, o profeta divino, nos alerta no último livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, escute só o que o irmão Paiva escreve na página 51, abrir aspas. O amor de Deus por Jesus é antiquíssimo em escala temporal terrena. Por isso, tenho provocado em vocês, das crianças aos idosos, um interesse permanente, de forma que descubram as grandezas que se encontram por trás do simbolismo das letras instigadoras do Apocalipse. Fechar aspas. Bom, hoje quem traz a resposta da religião do terceiro milênio, responde às dúvidas, é o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente, irmão Rafael, seja muito bem-vindo. Viva Jesus em nossos corações para sempre, é um prazer estarmos juntos conversando sobre o livro das profecias finais, com base em toda essa série de pregação extraordinária que o irmão Paiva Neto nos traz a respeito do Apocalipse de Jesus, mostrando que ele é um livro da esperança, porque apresenta a volta triunfal do Cristo de Deus e também da grande responsabilidade, porque dá a cada um de acordo com as suas obras. Exatamente. E a primeira pergunta vem de uma pessoa que preferiu não se identificar e perguntou o seguinte. Nos capítulos 1, 21 e 22, lemos no Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega. O que significa? Essa apresentação refere-se a quem? Essa apresentação ela vai se referir na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, no versículo 8, ao próprio Deus. Inclusive numa assinatura da maior profecia do Apocalipse, que é eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Esse é o versículo 7. Agora o versículo 8, a gente vai ler até aqui do livro Jesus, o profeta divino, no capítulo A Eternidade Divina, em que o irmão Paiva, ele transcreve esse versículo, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, né? Inclusive é até explicada na própria Bíblia, na própria sequência do versículo A e o Z. E olha que interessante, né? João Evangelista, ele se vale da própria cultura humana para trazer coisas que são apresentadas para ele, são apresentadas essas coisas num espaço e tempo completamente diferentes do humano. Então, como é que ele vai retratar a perenidade de Deus e a prevalência de Jesus, né? a permanência do Cristo de Deus sobre todas as circunstâncias humanas, sobre todas as tristezas, sobre todos os desafios humanos. Dessa forma muito didática, né? Eu sou o A e o Z,
Quer dizer, ele é quem começa e ele é quem vai terminar. Ele é quem já fez todo o percurso para nos ensinar a sobreviver a tudo aquilo que a gente vai construindo com o nosso pensamento, muitas vezes desgovernado, e que a gente precisa aprender a lidar com isso. E Jesus vem nos mostrar no Apocalipse as formas de lidarmos com isso, apresentando o próprio exemplo. E aqui, Deus, né, ele é apresentado dessa seguinte forma. O irmão Paiva, ele apresenta esse texto na página 223. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Quem? É o subtítulo A Eternidade Divina. Deus, com quem Jesus é um, de acordo com o que o próprio divino profeta afirma a respeito do que várias vezes temos conversado. E no versículo 8º do capítulo 1 do Apocalipse, vemos patenteada essa verdade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. O irmão Paiva continua. Aí está expressa a eternidade divina. Deus não foi criado, mas gerou o Filho que o chama de Pai. Fica evidente aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir que Deus, como anteriormente já disse, é o supremo arquiteto do universo, conforme o denominam os irmãos da maçonaria. Vocês poderão tranquilamente perceber o delineamento das figuras que formam a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Observemos que está presente, é onipresente, onisciente, onipotente e onidirigente, que era, pois sempre existiu, que há de vir, reinará para todos sempre. E aqui ainda vem, na sequência do versículo, que diz o seguinte: da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que grandeza dessas entidades celestiais! Elas representam o quê? O suprassumo do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo. Então, nesse versículo 8º do capítulo 1, a gente encontra a identificação do próprio Deus. Há no capítulo 1 também, na dedicatória de Jesus às 7 igrejas da Ásia, a visão de Jesus glorificado, aliás, depois que João Evangelista se depara com aquela figura extraordinária do Cristo de Deus, que é descrita no capítulo 1, ele cai aos pés do Cristo como morto, né? Tamanha admiração, e Jesus coloca sobre a mão direita sobre ele, dizendo assim: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Nós vemos do próprio Cristo de Deus tomar para si, porque recebeu de Deus, essa identificação, essa unidade com o Pai Celestial que ele vem expressar aqui na Terra. Tanto que no Antigo Testamento da Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, Deus, o próprio Pai Celestial, se apresenta como aquele que diz assim: eu sou. E quando Jesus vai se apresentar para todas as pessoas ali naquele momento, inclusive numa discussão muito acalorada a respeito de sua missão, ele diz também: eu sou, ou seja, ele é aquele que existe. É que a nossa mente, ainda muito acostumada a formas, formatos, a um complemento, eu sou o quê? Fica esperando algo. Mas Jesus, quando ele diz que é apenas, ele está mostrando a eternidade a que ele próprio assumiu, estando em sintonia plena com o Pai Celestial, a ponto de dizer: eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que vi e ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, no Apocalipse fica muito claro quando é Deus, quando é Jesus que está falando. Inclusive, o irmão Paiva já explicou isso. Quando existe assim, aquele que é, que era e que há de vir, só existe nesse versículo 8º do capítulo 1, porque se refere a Deus. Agora, o A e o Z, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, vai aparecer em outras partes do Apocalipse, se referindo a Jesus. Há também no capítulo 21,
quando está escrito também, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, que é uma referência ao próprio Deus. A gente vê isso muito claro no versículo anterior. Vamos lá, no capítulo 21 do Apocalipse de Jesus, versículos 5º e 6º. Olha por que a gente sabe que aqui é Deus. Diz aqui, então aquele que está assentado no trono, né, que é a autoridade do Pai Celestial, que não é uma figura humana, é uma representação da autoridade da fonte da nossa vida, né, que é Deus, que é o amor, como diria João Evangelista, que aprendeu com Jesus. Então aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A própria identificação do Pai Celestial e de Jesus, que também se repete no capítulo 22, no versículo 13, que diz assim, e repete o Cristo. Olha como está identificado aqui. E repete o Cristo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então fica bem patenteado que ora a gente vê o próprio Pai Celestial, ora a gente vê claramente Jesus, mas para todos os efeitos, Jesus e o Pai são um, e eles assim querem que nós nos tornemos na integração pela prática das boas obras do novo mandamento e pela oração e vigilância também com eles, para que a gente possa assumir a nossa verdadeira, né, participação nesses acontecimentos extraordinários da descida da Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra aqui no mundo material também. E com esses esclarecimentos eternos e divinos da religião do terceiro milênio, nós vamos conseguindo. Bom, irmão Rafael, a próxima pergunta vem da Miranda Torres, ela é da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pergunta assim, o que significa o dia do Senhor? Por que João disse que se encontrava em espírito neste dia? O que isso significa? Essa é uma pergunta excelente. Inclusive, o irmão Paiva fez uma série de pregações sobre ela, na série O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. A gente convida você a acompanhar pela Super Rede Boa Vontade de Rádio. Vou trazer aqui do livro Somos Todos Profetas, que surgiu dessa pregação extraordinária, o capítulo A Questão do Dia do Senhor, em que ele cita esse versículo, né? Que diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E ele inicialmente fala sobre as discussões, as interpretações variadas, respeitáveis que existem acerca dessa expressão na Bíblia, mas ele apresenta também a sua visão, firmado muito na própria Bíblia Sagrada. Pedro Apóstolo cita também o Antigo Testamento, o livro de Salmos, que diz assim, um dia para Deus é como 1000 anos para os homens. Então, se a gente vê que Deus é aquele que é, que era e que há de vir, o tempo para ele e o espaço também é muito diferente da nossa contagem humana. E ele vai falar sobre isso aqui nesse texto que a gente vai ler, na página 90 deste livro. Integrados em Deus, somos o próprio tempo, diz o irmão Paiva. Que dia é hoje? 21. E amanhã, 22. E ontem, 17. Logo para nós, o tempo passa. Passado, presente, futuro. Mas para Deus, o tempo é. O tempo está. Por isso a eternidade não pode ser cansativa, porque ela não passa, envelhecendo as criaturas, envelhecendo as criaturas como acontece na Terra. Quando vivemos a eternidade, não sentimos o tempo fluir, pois integrados em Deus, tornamo-nos o próprio tempo. Quando João declara, e aqui é a resposta da sua pergunta, quando João declara, no versículo 10º do capítulo 1 do Apocalipse,
achei-me em espírito no dia do Senhor, significa que se colocou na posição ideal para ser instrumento da profecia, livre do castrador conceito terrestre de espaço e tempo. Alçou-se à posição em que se encontram os espíritos elevados e que por isso podem profetizar com acerto. Os intérpretes, quando erram ao apontar fatos devido às contingências humanas, particulares ou coletivas, fazem-no porque não se colocam no campo neutro de espaço-tempo de Deus, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é esse campo neutro da própria ambiência de Deus, em que todos os fatos eles ocorrem primeiro, né? Porque não são levadas em considerações apenas as questões das passagens de tempo humanas, mas sim a visão de Deus, a forma como o Pai Celestial, que é amor, tem sobre o nosso comportamento. Então tudo fica, por isso é que também o Apocalipse diz as coisas que em breve irão acontecer, porque existe esse dinamismo daquele que é, portanto está presente, né? É onipresente, onipotente, onisciente e onidirigente, daquele que é, que era e que há de vir. Então o espaço e tempo de Deus quando João Evangelista ele se libertou e entrou no conceito divino. Por isso é que ele trouxe o Apocalipse todo em símbolos, para trazer algo dessa dimensão de espaço e tempo diferente da humana para a linguagem humana que é contida por espaço e por tempo. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.